Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. Eu sou Leonardo Caprara e estou trazendo aqui as últimas informações do empréstimo consignado do Auxílio Brasil que não saiu. Então, se você vai reclamar que não saiu e que veio outro vídeo, eu estou trazendo informações que eu apurei com Febraban, Federação dos Bancos, Ministério da Cidadania, também os motivos de Banco Pan e Safra reconsiderarem o empréstimo, qual o posicionamento da Caixa Econômica Federal diante disso, se tem prazo legal para sair o consignado, porque lá na lei, na medida provisória que liberou esse empréstimo consignado, cita um prazo. Esse prazo é o prazo legal? Então tudo isso em um único vídeo. Só peço que você deixe o like, que faça inscrição, conteúdo de verdade, apurado, poucos vídeos por dia, para não te saturar, esclarecendo tudo que vocês mandam aqui, mandam nos grupos e nas nossas redes que estão todas linkadas aqui no Consulta Pública. Então vamos lá para a nossa explicação. Informações apuradas, o empréstimo não saiu e eu estou trazendo parecer da Febraban, parecer do Ministério da Cidadania, prazo legal no Congresso, bancos privados, Banco Pan e Banco Safra, plano da Caixa e detalhes do problema. É um vídeo bem completo, ele é um pouco técnico, mas você que assistir esse vídeo até o fim, você vai entender tudo desse consignado. Você não pode acreditar em canal que fala, olha, eu tô lá cobrando o presidente para sair o consignado, gente. O presidente não assiste os canais, então as informações que vêm desses locais vocês não podem confiar. Vamos lá, Febraban, Federação dos Bancos, eu fui lá falar com eles, eles mandaram uma nota bem curta e direta, mas a gente pode tirar informações e ler nas entrelinhas, que é muito importante no jornalismo. Nota da Febraban, nota não, uma frase da Febraban que nos mandaram hoje, exclusiva aqui do canal Consulta Pública, do nosso trabalho. O YouTube é um meio de comunicar, não é o final. Então a gente busca as informações que é o produto não é o YouTube por si só, então a gente está trazendo informações para vocês aqui que vocês não viram em nenhum outro lugar porque foi a gente que conseguiu essa informação. Olha o que disse a Febraban. Os bancos ainda estão estudando o perfil desses clientes para evitar empréstimos que possam gerarem superendividamento ou falta de entendimento do produto. Parece muito simples, mas quando a gente conhece o contexto dá para ligar os fatores. Vamos lá, dois pontos da Federação dos Bancos. Superendividamento e falta de entendimento. O que eu quero perguntar para vocês? Lembram dos problemas lá do pré-cadastro? Que era taxa de juro abusiva, propostas que não ficavam claras. Lembra de tudo que a gente avisou sobre? Tem correspondente bancário passando notícias falsas em cima de pré-cadastro desse empréstimo consignado que o governo não deixou as informações claras. Tem agente financeiro fazendo proposta de empréstimo com taxa elevada de juro. Muitos comentam, Leonardo, não importa, eu quero pegar um empréstimo com taxa elevada. Isso é um problema seu, individual. Agora, como coletivo do empréstimo consignado, o mercado tem que ter alguma estabilidade. Não pode liberar um consignado do Auxílio Brasil com uma taxa exorbitante de juro. Isso tinha que ser debatido antes. Então é lavar roupa suja em público, a gente já vai falar sobre isso. Então a própria Febraban, na sua nota, que é bem curta, a gente pode tirar. Que eles estão vendo o que fazer agora junto com o governo, isso vai linkar na fala do Ministério da Cidadania, que eu tenho aqui também, conteúdo nosso exclusivo, e vai linkar, tudo isso vai se encaixar. Então anota aqui, Febraban, Federação dos Bancos, que representa os bancos, não é do governo, é dos bancos, disse que eles estão analisando o perfil dos clientes e 2 pontos, superendividamento e falta de entendimento. E isso linka lá no que vocês já sabem dos pré-cadastros, nós vamos avançar nessa explicação. Ministério da Cidadania enviado para mim hoje às 17h52. Leonardo, o Ministério da Cidadania tem o objetivo de assegurar à população em situação de vulnerabilidade social a democratização do acesso formal ao crédito, em condições justas de taxas de juros. Olha só isso aqui. Em condições justas de taxas de juros, que ajude na superação da pobreza e no enfrentamento ao problema de endividamento das famílias. Com foco nisso, a pasta segue em constantes tratativas com todos os órgãos e as instituições envolvidas no processo para garantir mais acesso a esse direito à população de baixa renda, sem comprometer a renda básica que vem sendo assegurada pelo governo federal a mais de 20 milhões de famílias brasileiras por meio do Auxílio Brasil. Olha o que eles falaram. Em tratativas para assegurar condições justas das taxas de juros. Isso segue muito o que o ministro da Cidadania falou ontem em pronunciamento nas redes sociais dele, o Ronaldo Bento. Órgãos e instituições. Então, eles estão falando com o próprio governo, Banco Central, Ministério da Economia, tudo que faz parte do governo e também com a própria Febraban, que faz esse meio de campo com os bancos, para não comprometer a renda de vocês. E isso é uma resposta a... Vamos lá, esse vídeo aqui vai ficar bem completo. O que eles falavam antes? Resposta que o Ministério da Cidadania me enviou em 9 de agosto quando eu perguntei e critiquei o governo
por deixar os bancos colocarem taxas abusivas de juro. Porque se era um empréstimo, para ser um empréstimo consignado mais barato que o mercado, tinha que ter uma taxa reduzida. Se eu critiquei isso antes, agora que o governo está tentando arrumar, eu não posso chegar aqui e falar, olha, eles não deveriam mudar isso agora. Eles deveriam ter feito lá no início, e é nesse ponto que a gente vai chegar. Mas olha o que eles falaram em 9 de agosto. O Ministério da Cidadania esclarece que para o empréstimo consignado destinado aos beneficiários do Auxílio Brasil, as taxas de juros, prazos de pagamento, número de parcelas e carência serão definidos pelas instituições financeiras cadastradas para realizar a operação. Então, no início de agosto, eles tinham decidido, cada banco vai agir por conta, definir sua taxa de juro. E aí os bancos deram uma resposta, colocando o juro na altura. O governo viu isso, o Ministério da Cidadania nunca tinha feito um empréstimo consignado, então é a primeira experiência do Ministério da Cidadania nisso. Quando o governo viu isso, o governo recuou e pensou, olha, a gente deixou livre, sem regra, mas sem regra eles estão colocando o juro nas alturas. Vamos, de repente, colocar a taxa de juro. E aí vem dessa negociação com o Febraban, e agora chegamos no momento que o governo diz que está em tratativas para assegurar condições juras e de taxas de juros. Cada informação dessa que eu passei para vocês, isolada, ela não serve muito. Tem dia 9 o governo falando que ia deixar os bancos regulamentar, agora diz que o governo está vendo como criar taxas justas de juro, e tem a Febraban falando que eles estão analisando para evitar superendividamento ou falta de entendimento do produto. Linkando esses três fatores, o que a gente pode entender? O empréstimo foi lançado de uma forma que no mercado foi uma tragédia, colocando taxa elevada de juro. Foi muito ruim para o mercado. Então, diante disso, agora eles deram um passo atrás, só que é como se o carro tivesse em andamento. Tá lá o carro a 100 por hora. Aí o pessoal decide, olha, não gostei da forma que colocaram os pneus do carro. Agora com o carro a 100 por hora eu vou trocar o pneu. Tinha que ter feito isso antes de iniciar essa viagem. E quando que iniciou? Lá em março, quando anunciou o consignado. Então, o que os bancos estão dando como resposta? Banco Pan, Banco Safra e outros bancos que atuam de forma parecida. Eles tinham uma informação que era essa. Cada banco vai colocar sua taxa de juro como quiser. Aí o banco que não fez nada de ilegal, ele foi lá e disse, o Banco Pan colocou uma taxa, o Banco Safra colocou outra taxa, algumas passando de 80% ao ano, mas a informação que se tinha é que cada banco poderia fazer da forma que quiser. Então, a gente pode considerar imoral o banco colocar uma taxa elevada de juro? Até pode, mas não é ilegal. É como se você tivesse um comércio e fosse vender pão. Você pode vender pão a R$5, a R$10, a R$15 e a R$20. Tanto faz. É o consumidor que vai decidir se vai comprar ou não. Agora, se você vai vender pão e coloca lá no anúncio, pão para o público do Auxílio Brasil com autorização do governo. Aí o governo tem que dar alguma regra. Porque se vai ofertar uma linha exclusiva para o público do Auxílio Brasil, tem que ser uma linha acessível. Só que esses bancos também não tinham essa informação. Então eles observaram o mercado oferecido, o governo não ia limitar nada. Eles iniciaram esses pré-cadastros, que desde o início eu falei, gente, pré-cadastro é furado, os bancos nem poderiam estar fazendo isso. O governo deveria ter cortado pela raiz, não deixado fazer isso. Os correspondentes bancários, que são correspondentes desses bancos, não são do banco, mas são agentes financeiros autorizados. Começaram a abusar também de vocês, alguns cobrando até taxas. Isso assustou o governo. Agora o governo estuda limitar e com isso, esses bancos que tinham essa informação aqui de que não teria nenhum tipo de limitação, quando o governo começa a deixar vazar que talvez exista condições justas de taxas de juros que ajudem na superação, quando eles dão indícios de que vão limitar, esses mesmos bancos aqui, talvez eles vão optar por o seguinte, olha, se é para operar com essa taxa de juros reduzida, eu não quero operar, porque a pessoa pode ser bloqueada e depois eu tenho que cobrar ela. Se a pessoa está em situação de vulnerabilidade social, ela não vai ter como pagar. Tudo isso não deveria acontecer aqui em público. Lá em março, antes de lançar o consignado, você resolve isso nos bastidores. Você reúne bancos, Ministério da Cidadania, Febraban, conversa e chega num consenso. Só que parece que eles não conseguiram fazer isso e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Sobre a lei, lá, a medida provisória, diz lá, matéria aguardando edição de decreto legislativo até 2 de outubro de 2022. Gente, o Ministério da Cidadania é poder executivo e ele não tem esse prazo legal imediato para regulamentar isso. Então, esqueçam isso. 2 de outubro não é prazo final para esse empréstimo ser liberado regulamentado. Mas, vamos avançar um pouquinho mais. Plano da Caixa. Porque outra solução. Bom, se o Banco Pan, Banco Safra,
Santander, Itaú ou qualquer outro banco privado. Se os bancos não querem operar, por que a Caixa não pega, coloca uma taxa de juros acessível e libera lá no Caixa Tem esse empréstimo consignado? A Caixa é outro universo. O empréstimo consignado ele não é do governo, ele é de bancos. A Caixa, como banco, pode operar, Banco Pan, Itaú, qualquer banco que esteja credenciado pode operar. A Caixa consegue linhas mais acessíveis, só que eles não querem operar sozinho. Porque é um empréstimo realmente arriscado, porque você não tem garantia de que as famílias vão seguir recebendo o Auxílio Brasil. E eles não querem outro ponto, bagunçar o mercado. O que acontece? Vou usar o exemplo da loja. Você abre uma loja, você abre uma padaria para vender pão. Do lado da sua padaria, abre uma padaria do governo para vender pão. E aí você sabe que o governo consegue negociar, consegue contratos melhores e o governo vende o pão a R$1. E você vende o pão a R$3. Só que você sabe que o governo só conseguiu colocar R$1 porque ele tem fontes públicas para a organização disso. Ele tem uma estrutura maior que deriva da organização pública. Então o que seria? Seria o governo bagunçando o mercado. Veja no consignado. Se a gente tiver um cenário, só de exemplo, esses valores aqui só chute, tá? A Caixa vai operar 1% de juro. E o segundo melhor banco, pensando que a Caixa é o melhor banco, vai operar 3% de juro. Não pode ser tão diferente. A Caixa não pode bagunçar o mercado financeiro fazendo uma linha de crédito tão acessível perante um mercado que ninguém do mercado conseguiu chegar nessa equação para ser tão acessível. Então isso seria como se o governo estivesse manipulando o mercado. Então a Caixa não pode abraçar isso sozinho. Precisa que outros bancos também entrem. Até porque entra quase que uma questão eleitoral da Caixa ser um poder de forte influência do setor público, e aí a Caixa está manipulando o mercado, e aí tem fim eleitoral e outras questões para a gente tratar sobre isso. E agora, onde é que a gente está? Minha visão disso. Fundo eleitoral é paralelo. O governo está aguardando o segundo turno para ganhar votos. Gente, consignado até agora só fez perder voto e dificilmente vai ganhar voto. O saldo dificilmente vai ser positivo, porque a cada semana mais pessoas ficam muito irritadas com isso. Então tá quase indo o boi com a corda, para deixar bem claro. O governo tá desesperado para ajustar, porque ele lançou o consignado de uma forma, daqui a pouco viu que seria um desastre e tá tentando trocar o pneu com o carro em andamento. Os bancos privados estão com medo, porque a regra inicial era eles criavam a sua faixa de juro, os bancos investiram em pré-cadastro, as financeiras investiram em anúncios pré-cadastro para gerar tudo isso, e agora estão vendo que talvez o governo mude a regra. Só que essa regra nunca foi publicada, o governo dizia, a gente não vai limitar, mas nunca tinha sido publicado. Então eu lembro que eu aviso para vocês, não confiem em nada até que seja oficializado e esteja no Diário Oficial da União. Os bancos também. Eles foram lançar algo em cima do que o governo dizia. Aí o governo mudou de ideia e os bancos ferraram diante disso. Vocês estão sem informações. A Caixa está guardando tudo isso. Então, nesse momento, o que a gente tem de cenário é um caos. É exatamente isso. É problemático o empréstimo consignado não ter um limite de juro? É problemático. Eu já fiz vídeos aqui, já fui criticado, mas eu não mudo o meu posicionamento. Empréstimo a 80% de juro ao ano, 100% de juro ao ano, não pode existir para o Auxílio Brasil um empréstimo com uma taxa de juro tão elevada. Porque é pegar um dinheiro público que demora muito para conseguir esse orçamento para mandar para o Auxílio Brasil. E você dá uma fatia tão grande disso para os bancos, gente, não é aceitável. Eles têm que reduzir um pouco a taxa de juro. Vai ser igual dos aposentados, ali entre 30% e 40% ao ano? Difícil. Porque os aposentados têm garantia de continuidade do benefício, mas tem que chegar num ponto médio sobre isso. Qual que é o problema do governo nisso? Lá no início eles já tinham que ter pensado nisso, de limitar a taxa de juro, de ver como é que o mercado ia reagir. Chegasse no Banco Pan e Banco Safra, falar só, vou lançar esse empréstimo consignado, ou para qualquer outro banco, lá através da Febraban. Quanto que vocês conseguem operar de taxa de juro? Aí o banco diz, vai ser 80% de juro ao ano. Aí o governo liga o alerta e pensa, olha, esses bancos aqui vão colocar taxa elevada, então eu já vou de saída colocar uma limitação. Só opera esse consignado quem se adequar aos juros. Mas era um ministro da Cidadania quando foi lançado, João Roma. Agora já é outro ministro da Cidadania, o Ronaldo Bento. Então mudou até a estrutura do governo. Teve debandada do governo que cada um saiu para competir, para concorrer no seu estado. Então o Onyx Lorenzoni veio para o Rio Grande do Sul, João Roma para Bahia. Então desmanchou o núcleo do governo. E aí ficou meio que essa bomba relógio no colo desse novo ministro. Que está agindo bem? Não está agindo bem. E eu já mandei isso para o Ministério da Cidadania. Se está fazendo negociações para garantir taxa de juro menor,
Faça o que fez ontem, mas já devia ter feito há muito tempo. Venha a público e fala, olha pessoal, vocês que recebem o Auxílio Brasil, aqui é o Ministro da Cidadania, o problema é que os juros estão muito elevados, a gente está negociando com os bancos para garantir um empréstimo para você a tanto por cento. Diz mais ou menos, a gente está tentando reduzir para 50%, para 40%. Se comunica com vocês. A partir do momento que o Ministério da Cidadania não faz essa comunicação com vocês, cada um pode interpretar o que quiser. Que é eleição, que não vai sair, que vai sair, e aí fica esse caos todo. Então a culpa disso é problema atrás de problema, atrás de problema, desde março vai virando uma bola de neve de problemas e agora tem um empréstimo que precisa sair. Provavelmente ele não vai sair da melhor forma. Por quê? Se a gente já está perto de eleição, se a gente está no pior momento do ano para as coisas andarem, até agora não resolveram, estão mudando de ideia no meio do caminho, os bancos estão abusando, o governo está sendo incompetente, quem paga a conta são vocês que ficaram aguardando até agora e ficaram com cara de palhaço até agora, porque desde março aguardando isso. Então, tem culpados? Tem. Governo pela desorganização. Bancos por pegarem a oportunidade do empréstimo consignado e iniciarem uma campanha para colocar taxas abusivas para o público do Auxílio Brasil para lucrar em cima dos mais vulneráveis. Então tem parcela de culpa de bancos, parcela de culpa de governo nisso. Nesse bolo todo fica a gente, fica vocês beneficiários, ficam os jornalistas, ficam youtubers, donos de site, donos de canais, quem trabalha direito, quem não trabalha, tem um monte de gente falando um monte de bobagem, e aí todos acabam sendo um pouco vítimas diante disso tudo, mas a maior vítima é você, que estava aguardando um empréstimo consignado e agora não sabe exatamente quando vai ter acesso. Tem algum prazo? O prazo é o governo conseguir resolver isso. Ah, por que o governo então só não publica uma limitação da taxa de juro? Agora eles estão com medo. Se eles pegarem e publicarem amanhã, ó, a limitação da taxa de juro máxima é 3% ao mês, ou 4% ao mês. Eles estão vendo se isso não vai espantar todos os bancos. Imagina, ó, você coloca um limite na taxa de juro, todos os bancos dizem, com esse limite eu não vou operar, só sobra caixa. E aí entra naquele problema que eu falei para vocês, não faz sentido o governo criar um mercado, uma linha de crédito que só a Caixa vai conseguir operar, porque aí é o próprio governo manipulando o mercado. Então eles precisam trazer bancos para uma taxa de juros acessível, que até agora os bancos não toparam ofertar. Como costurar isso? Boa sorte para o governo, porque eles já deveriam ter resolvido isso antes e agora no meio da panela de pressão eles têm que resolver isso. E é nessa situação que a gente está. Esse vídeo é bem técnico, bem completo, mas são todas as informações do empréstimo consignado. Falei com o Febraban, falei com o Ministério da Cidadania hoje e trouxe o parecer antigo do Ministério da Cidadania. Enfim, o meu trabalho de buscar as informações e trazer tudo de forma clara para vocês eu estou fazendo. Estou com a consciência tranquila de que todo vídeo que eu faço aqui eu tento tornar bem informativo para vocês. Gostou dessa explicação? Deixa o like, faça inscrição, o link dos nossos grupos está ali na descrição. Muito obrigado e até a próxima!